Bem-vindos ao canal Destinos Improváveis. E o destino improvável de hoje é no interior de São Paulo, no município de Araraquara. Uma das visitas foi nesse cemitério, o antigo Cemitério das Cruzes, que hoje foi rebatizado como Cemitério dos Britos. Um episódio violento marcou a história de Araraquara, em janeiro de 1897, e posteriormente as vítimas se tornaram alvo de devoção popular. No bairro Vale do Sol estão enterrados Rosendo de Souza Brito e Manuel de Souza Brito, sobrinho e tio que foram agredidos até a morte no final do século XIX. O episódio ficou conhecido como Linchamento dos Britos ou Linchaquara. No final do século XIX, Araraquara vivia uma forte tensão política. De um lado, o poderoso coronel republicano Antônio Joaquim de Carvalho e do outro, o jornalista sergipano Rosendo de Brito, que residia na cidade e defendia a monarquia. O jornalista costumava publicar matérias combativas aos protegidos do coronel e as injustiças cometidas na cidade. Mas já com o clima faiscando, no dia 30 de janeiro de 1897, o coronel resolveu tirar satisfação com Rosendo na farmácia do seu tio, o Manuel. O coronel, Antônio de Carvalho, bateu com sua bengala em Rosendo, que ao perceber o seu movimento em sacar uma arma, agiu em legítima defesa e disparou 2 tiros mortais no agressor. Manuel, o tio, tentou apartar a briga, sem sucesso. E mesmo não tendo nenhuma culpa, acabou sendo preso ao lado do sobrinho. Só que após uma semana da morte, capangas e familiares do coronel os arrancaram da cadeia pública e os lincharam em frente à Praça da Matriz. A morte desses dois foi muito violenta. Por isso, os restos mortais foram levados até o Cemitério das Cruzes, que na época era um lugar afastado da cidade, no Vale do Sol, onde se enterravam pessoas vítimas da febre amarela e escravizados. Esse acontecido rendeu à cidade o apelido de Linchaquara, com um saldo da violência nas costas da população, que não teve nada a ver com essas agressões, já que foram os familiares do coronel que foram os responsáveis. Mais do que uma homenagem, o Memorial dos Britos é um gesto de reparação histórica. É dar voz àqueles que foram silenciados pela explosão, pela pobreza e pela violência. A Araraquara da última década do século XIX vivenciava o fastígio do café e usufruía das transformações trazidas pela chegada do trem à cidade poucos anos antes. A proclamação da República, poucos anos antes, havia estabelecido um novo jogo de forças políticas, por meio do que se convencionou a chamar de coronelismo. Coronel era uma patente concedida pelo presidente da República aos importantes dos lugares. Era uma espécie de título de honra de que muitos se orgulhavam os fazendeiros e outros poderosos. Como os cofres municipais eram pobres, esses coronéis eram os intermediários para que as necessidades dos municípios fossem atendidas pelo governo de São Paulo. E em troca, chegadas as eleições, determinavam os eleitores em quem deviam votar, perpetuando assim o poder em todas as esferas. Na Araraquara desses anos, o mandatário do local era o coronel Antônio Joaquim de Carvalho, um fazendeiro influente que em seus tempos de faculdade havia sido colega de grandes nomes da República recém-fundada. Ainda que debilitada, havia na cidade uma oposição ligada ao monarquismo, que era contra o Brasil República. Bem abaixo, muito abaixo, sem qualquer poder, todo o contingente de trabalhadores composto, majoritariamente por imigrantes europeus e imigrantes nordestinos, estavam espalhados pelos diminutos limites da cidade e pelas vastas plantações de café, que também era contra o Brasil República. E é nesse último grupo que se encontrava Rosendo e Manuel de Souza Brito, nos mais simples da cidade. Rosendo de Souza Brito, um jovem sergipano de pouco mais de 20 anos, fugindo da seca do sertão de Sergipe, se dirigiu ao município de Araraquara junto aos seus pais. Enquanto sua família foi direto para Araraquara, Rosendo se dirigiu para Santos, cidade onde era a grande colônia de imigrantes sergipanos, e naquela época ele arrumou um trabalho por lá mesmo, onde ficou pouquíssimos anos. Até que, devido à morte do seu pai, ele precisou se mudar para Araraquara, assumindo a responsabilidade assim pela sua mãe e seus irmãos. Manuel Joaquim de Souza Brito, sergipano de cerca de 50 anos de idade, era tio de Rosendo e irmão de seu pai. Era um farmacêutico formado que inicialmente tentou a sorte de um negócio próprio. Sem sucesso, ele veio para Araraquara, onde trabalhava como empregado na farmácia local. Descrito como um homem pacífico, ele procurava não se envolver na política ou nas intrigas locais, abstendo-se das contendas e dos embates calorosos que o tema provocava. Mesmo assim, nada disso o poupou de ser brutal e cruelmente assassinado na companhia de seu sobrinho Rosendo na madrugada de 7 de fevereiro de 1897. A morte do coronel Antônio Joaquim alcançou grande repercussão também fora de Araraquara. Ele era um aliado político do então presidente do estado de São Paulo, Campos Salles. Sua influência era amplificada pelo seu genro, Teodoro de Carvalho, que ocupara cargos importantes do governo do estado. Durante a semana que separou os fatos, foram se tornando cada vez mais fortes os boatos do linchamento. A mãe de Rosendo tentava desesperadamente todos os meios para que seu filho tivesse seus direitos respeitados, mas nada conseguia. Cuidadosamente planejado, após um assobio agudo e alto, nos primeiros minutos da madrugada do dia 7, o grupo chegava vindo de todos os lados, aos gritos, disparando tiros para o alto, concentrando-se na Praça da Matriz conforme instruído pelos seus patrões, aliados do coronel morto e seus familiares.
Em poucos minutos, abandonaram os mortos desfigurados, estirados na Praça da Matriz, em vergonhoso testemunho de covardia e truculência. Na noite do dia 6 de fevereiro, após a missa de 7º dia do coronel, cerca de 2 centenas de capangas, montados a cavalo nos limites da cidade, aguardavam sinal para se achegarem à frente da cadeia. Cerca de 10 encapuzados, liderados por genro e filhos do coronel, invadiram e arrombaram a cadeia sem dificuldades ou resistência daqueles que deveriam protegê-la, e sobre covarde pancadaria, retiraram os britos de suas celas e promoveram um verdadeiro massacre antes de executá-los. Rosendo e Manuel foram sepultados em um cemitério distante da cidade, criado para receber os mortos pela febre amarela. O surto da febre amarela ocorreu em Araraquara em 1895, por isso construíram às pressas, nos campos inóspitos, esse cemitério das Cruzes. A escolha do local foi justamente para afastar o máximo possível da cidade os cadáveres das vítimas da febre amarela. Essa doença dizimou quase metade da população na época, e antes disso também haviam sido sepultados escravizados que não podiam ser sepultados com o resto da sociedade, por isso eram levados para esse cemitério em um local mais isolado. Para evitar manifestações de populares e republicanos, os corpos do tio e do sobrinho foram enterrados nesse cemitério que ficava afastado da cidade, o cemitério conhecido como Cemitério das Cruzes, das vítimas da febre amarela e dos escravos. Pouco tempo depois da morte dos britos, os seus túmulos passaram a receber muitas visitas. Rosendo e Manuel, então, passaram a ser referência no assunto milagreiros. Por conta disso, em 1952, foi construído sobre o túmulo deles a Capela São Manuel do Cemitério dos Britos. E um ano depois, foi edificada a Sala dos Milagres dos Fundos, que abriga material trazido pelos fiéis e petições também. E em outro cemitério, também em Araraquara, está localizado o túmulo do Coronel Antônio Joaquim de Carvalho. Coronel e republicano eram um dos principais nomes que detinham o poder local na cidade. Um grande escravocrata, que mesmo após a abolição, manteve ilegalmente pessoas como cativos escravizados na sua senzala. Ainda nos dias de hoje, há muitas histórias que permeiam a vida deste coronel e intrigam as pessoas, como por exemplo a de sua casa, um casarão que hoje está abandonado, mas ainda tem sua estrutura em pé. Era uma de suas casas, o casarão era sede de uma fazenda de café que ele possuía, e ainda é possível ver a senzala, retrato de uma época obscura da nossa história, onde mantinha cativos as pessoas que ali trabalhavam na colheita de café.